Bom dia, alunos do 5º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências. Vamos dar continuidade às nossas correções. Eu espero que vocês estejam realmente fazendo esse exercício e peço que vocês abram o livro na página 29 e a partir do momento que vocês forem vendo as questões, vocês podem estar dando pausa e copiando, né? Faz a correção, vê se você acertou, se você errou, não tem problema. Pausa o vídeo, pega uma borrachinha e vamos lá corrigir, beleza? Então tá. Abrindo na página 29. A pergunta que nos faz o texto. Por que o intestino é considerado um órgão tão fascinante? Né? É de um texto que vocês viram aí sobre a conexão, né, do cérebro e intestino. Então a resposta seria correta. Porque, além de ser bastante grande, esse órgão apresenta neurônios e muitas bactérias. Então, gente, o intestino, ele armazena muito mais bactérias do que o próprio corpo, né? Próprias células do nosso corpo. Então, ele é muito fascinante. E dentro dele existe também muitos neurônios. O que são neurônios? São aquelas células do sistema nervoso, né, que temos no cérebro, mas o nosso corpo todo é distribuído por neurônios. Então, no nosso intestino existe um monte dessas células, por isso que ela é tão fascinante. Próxima pergunta. Quais as funções dos neurônios presentes no intestino? Então, gente, o sistema nervoso, como a gente vai ver mais na frente, são nos outros capítulos, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é que comanda todo o nosso corpo. Então, no caso aqui do sistema digestório, ele vai enviar o comando para fazer as suas funções. Então, a resposta é, eles atuam na liberação de substâncias digestivas e nos movimentos do intestino. Então, como ele comanda o corpo, ele vai fazer com que libere aquelas substâncias. Lembra que eu falei para vocês sobre o suco pancreático, sobre a bile do fígado, sobre o suco gástrico, que também é produzido no estômago? Pois é, então esses neurônios eles estão ligados com o cérebro, eles vão ser mandados para lá e vão fazer toda a atividade. Lembra dos movimentos peristálticos do intestino? É ele que manda também. Mesmo que a gente não esteja mandando, olha, faça esse movimento, faça esse músculo aqui do intestino movimentar. Mesmo que a gente não mande isso, existem os movimentos involuntários que é comandado pelo sistema nervoso, que aí entra as células dos neurônios, que vai fazer com que aconteça aqueles movimentos peristálticos, que é o quê? Fazer com que aquele alimento consiga ir para o ritmo dele, né? Ir para a boca, para o esôfago, para o intestino, ele consiga se movimentar. Essa é a função dos movimentos peristálticos, que é comandado pelos neurônios do nosso cérebro. Próximo. Qual é o papel das bactérias na manutenção de nossa saúde? Então, as bactérias intestinais, elas auxiliam na digestão dos alimentos e protegem nosso organismo de infecções. Gente, as bactérias, existe sim casos de doenças e tal, mas a maioria dela que está no nosso intestino, elas fazem bem pra gente. Inclusive, elas que ajudam a produção de vitamina K. A vitamina K, ela ajuda na coagulação sanguínea. Quando você, por exemplo, tem um ferimento, é essa vitamina que vai ajudar ali para impedir de você ter uma hemorragia. Então, as bactérias na flora intestinal, que não se chama mais flora intestinal, antigamente chamava assim, agora é microbiota. Então, essas bactérias, elas têm uma função importante. É uma relação mutualística que existe ali no intestino e com as bactérias. Porque elas estão ali, elas também estão sendo beneficiadas, né, adquirindo alimento e moradia, e também fazem esses benefícios para a nossa saúde. Com elas ali, elas também vão estar impedindo de outras bactérias fazerem mal para a gente também, ok? Próximo. Na página 29, 1. Complete as frases sobre as etapas do processo de digestão corretamente. Depois encontre esses termos no caça-palavras a seguir. A transformação dos alimentos realizada pelos órgãos que formam o sistema digestório recebe o nome de digestão. B.
A digestão inicia-se na boca, onde os alimentos são triturados pelos dentes, umedecidos pela saliva e movimentados pela língua. C. O estômago produz o suco gástrico, uma substância ácida que atua na digestão dos alimentos. D. No intestino delgado, a digestão é auxiliada pelo fígado e pelo pâncreas, órgãos anexos ao sistema digestório. E. As fezes são produzidas no intestino grosso e eliminadas pelo ânus, que é onde finda o processo de digestão. E aqui temos a foto do caça-palavras que vocês têm aí no livro de vocês. Aí estão localizadas as palavras que vocês acharam aí e marcaram. Agora vamos para a página 30. Ops, volta. Observe a representação do sistema digestório e em seguida faça o que se pede. Aqui temos uma imagem que é a imagem do livro de vocês. E a pergunta lá tá falando para vocês identificarem qual a parte que é do tubo digestório. Então, a que for do tubo digestório, vocês vão marcar de vermelho, que é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Já as outras, ele pede para marcar de verde. Então, temos aí o fígado, vesícula biliar, pâncreas e glândulas salivares. São os órgãos que ajudam no tubo digestório. Ainda na página 30, a questão número 3. Vamos ler o enunciado. O tempo que o organismo leva para fazer a digestão pode variar de acordo com o alimento ingerido. Em geral, quanto mais gordurosa for a comida, mais tempo levará para ela ser digerida. Analise a duração da digestão de alguns alimentos e depois responda as questões. Temos aí uma tabelinha de alimento e o tempo aproximado para a digestão. Frutas, temos 30 minutos. Batatas, 1 hora e 30 minutos. Laticínios, 2 horas, pizza, 2 horas e 30 minutos e carnes, 3 horas. Vamos para a questão. A. Em um piquenique, Ana comeu apenas frutas e João comeu pizza. Qual deles demorou mais para digerir o alimento? João, porque ele comeu o alimento que tem mais gordura, então por isso ele vai demorar mais para digerir. B. Se quisesse ter uma digestão mais rápida, a quais dos alimentos citados a seguir você daria preferência em sua alimentação? A quais, gente, está aqui no plural, então são duas respostas. Temos aqui iogurte e a banana. O frango e o bacon, ele já tem mais proteína, mais gordura. Isso daí vai demorar um pouco mais tempo para a digestão. Página 31. Numere os órgãos do tubo digestório de acordo com a ordem de passagem dos alimentos. Primeiro lugar, quando o alimento entra pela boca. Segundo, faringe. Terceiro, esôfago. Quarto, estômago. Quinto, intestino delgado. E sexto, que é o último, intestino grosso. Na página 31, a número 5. Leia o texto sobre a importância da escovação. Em nossa boca vivem diversos tipos de micro-organismos, como as bactérias, alimentando-se de restos de comida. Se comermos muitos alimentos que contêm bastante açúcar e se não escovarmos os dentes após as refeições, as bactérias se multiplicarão rapidamente, formando colônias conhecidas como placas bacterianas sobre os dentes. Por isso, para termos dentes sadios, devemos evitar o consumo excessivo de doces, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental e ir ao dentista a cada 6 meses. Pergunta: sublinhe no texto as atitudes que devemos adotar para ter dentes sadios. Aí voltando lá no texto, vocês vão grifar a última frase. Devemos evitar o consumo excessivo de doces, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental e ir ao dentista a cada 6 meses. A letra A. A B. Quais dessas atitudes você adota no dia a dia para cuidar de seus dentes? Isso é pessoal, é a resposta de vocês, mas como a gente tem aprendido, né, pelo menos 3 vezes ao dia, né, após as refeições, evitar comer doces. C. O que pode acontecer com os dentes se eles não forem cuidados corretamente? As bactérias que vivem na boca, elas vão formar placa bacteriana que vai causar as cáries e vai prejudicar o seu dente.
Então é isso, por hoje eu corrigi o exercício, tá? Espero que vocês estejam se cuidando e corrijam aí corretamente. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de Geografia, e hoje mais uma aula para vocês, né? 28/4/2020. Vamos seguir aí sobre o nosso conteúdo, né? Brasil, diversidade cultural, desigualdade social. Olha só, o nosso tema de hoje é Brasil, um país urbano. Olha só. Mas como assim, professora? Brasil, um país urbano. Bora lá. Antes disso, a gente vai fazer a correção da página 32 que eu passei para vocês, né? Vamos fazer rapidinho essa correção para dar continuidade aí no nosso conteúdo. Olha só, na página 32, ele perguntou assim, qual o aspecto da infraestrutura urbana tratado no texto. Tem lá o texto que é para vocês lerem, né, e responderem baseado nesse texto. Então, qual é esse aspecto de infraestrutura? Primeiramente, olha só, o direito de todos os habitantes à moradia digna. Então, é um aspecto de infraestrutura. Moradia não é infraestrutura? Então, olha só, letra B. De acordo com o texto, o que deve ser mudado no Brasil em relação à concepção aí de moradia? A moradia, ela deve ser tratada como um direito a que todos devem ter acesso e não apenas como uma mercadoria. Todo mundo tem direito a uma moradia? Com certeza, todos temos direito a uma moradia. A fotografia inserida após o texto, o que ela vai retratar? Sobre as moradias urbanas, né, planejadas. Ela vai indicar um crescimento desordenado? Justifique a sua resposta. Bom, no meu caso, tá, eu coloquei uma resposta. Para mim, ele vai indicar um crescimento desordenado, pois não há distribuição adequada para o sistema viário, saneamento básico, áreas verdes ou de lazer para os moradores. Se eu tenho uma moradia que está num local inapropriado, com certeza eu não vou ter esses benefícios aí, certo? Letra D. Segundo o texto, qual a importância da moradia digna para as famílias e de que forma a concepção sobre o acesso a ela deve mudar? Bom, olha só o que eu coloquei aí, que a moradia digna é importante para a estruturação familiar, certo? Para ter acesso à saúde, educação e educação adequada. Temos que mudar a concepção de acesso à moradia digna. Bem, aquilo que eu falei, se eu não tenho uma moradia digna, eu não vou ter acesso ao saneamento, à educação. Se eu construir moradias em locais inadequados, eu não vou ter isso. Fora também que ocorre o quê? A questão do próprio risco que eu vou ter se eu construir em um local inapropriado, a questão de desmoronamento, alagações, ou não ter nenhuma questão de saneamento básico, muito lixo, vai proliferar muitos bichos, muitas doenças. Então, se eu não tiver uma adequação, uma moradia adequada, obviamente tudo isso vai acontecer. E a última questão, onde você mora, o direito à moradia é respeitado? Justifique a sua resposta. Então, essa aí é uma resposta o quê? Pessoal. Então, você vai dizer se há um local onde você mora, não quer dizer o seu bairro, vamos dizer no nosso estado. No estado onde você mora, as pessoas têm uma moradia digna? Cada um mora em um ambiente adequado, certinho? Ou existem pessoas que moram em locais que não são próprios para moradia? E aí vai ficar como resposta pessoal, certo? Vocês é que vão dizer. Seguindo ao nosso conteúdo, Brasil, um país urbano, vamos ver aí as características, né? Leiam aí esse slide que aí vai mostrar um texto
que vai falar sobre a maioria da população brasileira. Ela é o quê? Urbana, ou seja, se concentram, né? A cada 10 pessoas, 8 moram na cidade. Então, porém, nem sempre foi assim, que na década de 1940 a população rural superava a urbana. Mas como é que aconteceu isso, professora? O que aconteceu? A questão da busca de melhores condições de vida fizeram com que muitas pessoas viessem para a cidade, não é verdade? Essa imagem aí eu coloquei para vocês novamente relembrar, fazer a análise, seguindo aí da desigualdade. Nós vimos as causas e as consequências da desigualdade social, né? Eu pontuei aí para vocês. Mas é só isso que acontece, professora? Só tem coisa... a questão da desigualdade só vai trazer coisa ruim, coisa... Não, vamos ver aí o que nós devemos fazer. O que a questão, né, do crescimento das cidades favorece? O que gera? A concentração de pessoas vai gerar só desigualdade? Não, olha só, favorece o quê? O crescimento das cidades, a urbanização, favorecem a questão do comércio e dos serviços, gera muito emprego, consequentemente a questão dos serviços, né? Vamos comprar a questão de mercadoria, a pessoa vai comprar e tudo mais. Surgem novas oportunidades de emprego e novidades no mercado, facilidade de acesso aos serviços, redes de transporte também. Qual é o foco? Mas para mim seguir isso daqui, esse favorecimento, eu preciso ter um foco, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, nem todo mundo consegue, né, seguir a tecnologia. Se eu, por exemplo, eu não acompanhar essa tecnologia, eu não vou ter isso daqui não vou ter um crescimento, eu não vou ter um acesso, a facilidade de acesso nos serviços, né? Não vou ter oportunidade de emprego. O que eu preciso ter? Conhecimento, preciso ter especialização, lidar com as mudanças, vão ocorrer as vantagens, eu tenho que saber quais as vantagens e as desvantagens, tenho que respeitar o ambiente e também respeitar o meio ambiente que cada um segue, certo? Como atividade para casa vai ficar para vocês a página 33, eu coloquei aí o texto da página 33, porque vocês vão responder a seguinte questão: como é a infraestrutura urbana no município onde você vive? No município onde você vive, prestem atenção. E aí eu pontuei para vocês aí, eu coloquei de roxinho, como é que está a infraestrutura urbana. Vocês vão seguir toda essa orientação, né, em relação ao quê? A infraestrutura em relação ao transporte público, em relação à educação, em relação à rede elétrica, pavimentação. E aí, esse de amarelo que eu grifei para vocês, vai ficar opcional para vocês, se vocês quiserem colocar ou não, certo? E aí, vai ficar como atividade para vocês. Então, até a próxima aula. Tchauzinho! Hello, good morning, good afternoon or good evening. Hoje, dia 28 de abril, vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês, nossas videoaulas, tá? O conteúdo que a teacher escolheu para hoje são os numbers. Sei que vocês já estudaram bastante sobre isso, mas é importante a gente saber por quê, teacher? Porque, vamos lá, os números fazem parte da nossa vida, certo? Então, possivelmente vocês vão precisar saber esses números em inglês nas próximas atividades de listen, principalmente, porque a gente usa os números às vezes para chamada escolar. Se vocês fossem responder, what's your telephone number? Qual o seu número de telefone? Se fosse responder em inglês, se responder número por número. Então os números, eles fazem parte de várias e várias coisas, ok? E a gente também utiliza ele na nossa aula de inglês. A gente vai estudar sobre os números, como que escreve eles e como que a gente fala, tá bom? Então vamos lá. Os números que a gente vai estudar vai ser até 1000, até o 1000. No caso,
caso, eu não vou ficar revisando de 1 a 9 que vocês já sabem, já são alunos do 5º ano. Então eu só peço a atenção de vocês nesses, não só nesses 3, mas principalmente nesses 3. Por que, teacher? Porque eles são completamente diferentes na terminação. 10, 11 e 12. Não tem dica de como lembrar, então vai ter que ser coisinha da cabeça de vocês mesmos, vão ter que memorizar. Do 13 ao 19, eles todos têm essa terminação teen, que no caso tem a tradução como adolescente. Então vamos lá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chegando aqui na segunda dezena, a partir daqui a gente tem essa terminação T. Então 20, e aí a gente vem com tracinhos. Esses tracinhos não podem deixar de existir de forma alguma, regra da língua inglesa, tá bom? Se você escrever separado, eu vou entender que vai ser um numeral para 20 e outro numeral 1. Então vai ficar separado, desmembrado, não pode. Se é 20 e 1, você obrigatoriamente tem que botar o tracinho. Então 21, 22, 23, 24, 25, até chegar aqui no 9, por fim a gente tem o 30, ou 30 que a gente fala, né? A gente tem 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Chegou no 90, teacher, mas todas essas dezenas, como que eu vou falar 55, por exemplo? 55, tá vendo 5 aqui? 50, tracinho 5. Da mesma forma, você vai utilizar para as outras dezenas aqui. Você vai utilizar do 1 até o 9, não esquecendo de botar o tracinho. Aí chegou aqui no 100, que a gente pode chamar de 100 ou 100. Quando for 200, vai ser 200, 300, 300. Então o que vai mudar, teacher? Vai mudar, você vai colocar esta palavrinha depois dessa unidade aqui. Então 100 é usado para 100, 200 para 200, 300 para 300, 400 para 400 e assim até o 900, que é 900. Chegou no 900, aí a gente tem aí 1000. Eu posso dizer 1000 ou 1000. Teacher, qual a regrinha de 1000? 1000 é o seguinte, você vai utilizar quando você tiver um número exato, 1000, apenas esse número. Se for 1001, aí já vai utilizar 101, que eu vou entender que é 1001 no final. Você não vai mais poder usar 100. 100 eu utilizo para o número 1000 apenas. Aí eu chego aqui, 2000. Beleza, no 2000, agora a gente tem o seguinte, a palavrinha 100 aqui foi substituída por 1000 e acrescentou mais um número aqui. Então eu vou utilizar até o 9 seguido de 1000 para falar de 1000. Então 9000. A gente tem, então a gente consegue entender isso. 9000 é 9000. Quando for 100 vai ser 100. Isso ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Quando eu estiver falando de centena, eu vou utilizar 100. Quando for a casinha do 1000, 1000. Beleza? A gente vai para os exercícios agora. O exercício é o seguinte, você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data de hoje, nome da teacher, activity, vai escrever write the numbers. Você vai colocar em numeral. Você vai ler isso daqui com calma, porque eu não coloquei números inteiros assim. Coloquei quebradinho, 1062, vai pensar que numeral é esse e vai colocar aqui, ó, dentro desses parênteses, ok? Dá um pause no vídeo que eu já retorno com a correção. Did you finish? Então vamos lá, let's correct. 1062, 1062, B. 573, 573, C. 12,000, D. 749, 749, E. 8,036, 8.036, 50,400, 50.400. Difícil?
Eu espero que não. Então vamos lá para o exercício 2. Vocês vão copiar, vão dar um pause e copiar esses números no caderno. Por quê? Porque eu vou ditar os números para você circular, não vão circular todos, ok? Então vamos lá, dá um pause e copia. Copiaram? Então let's go! Vocês vão circular o que vocês escutarem agora. 370. 370. Segundo número. 990. 990. Terceiro número. 349. 349. Quarto número. 400. 400. Quinto agora. 100. 100. E o último. 200. 200. Ok? Então vamos corrigir então. O primeiro que eu falei, o primeiro não, esse foi o quarto, foi o 400. 349. Falei isso também, falei 100. 990. 370 e por último 200. E aí, vocês acertaram? Eu espero que sim. A gente se vê na nossa próxima aula. Bye!